Olá, você que tem participado, assistido os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e toque o sininho para que através dos novos vídeos que forem sendo colocados você possa recebê-los de primeira mão, ser abençoado, edificado na fé e crescer no conhecimento da palavra de Deus e mais estar se aprofundando no reino de Deus. Esse vídeo que eu estou gravando declara sobre buscando o conselho de Deus. Quando nós não fazemos este ato e quando passamos a andar segundo a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e as nossas decisões, podemos colher consequências tristes, terríveis e até de derrota. O povo de Israel teve uma experiência marcante referente a isso num tempo de vitória, de conquista, num tempo onde Deus estava agindo poderosamente no meio deles, cumprindo as suas promessas e ampliando o território deles na terra prometida, mas devido a um detalhe, trouxe consequências para o presente deles, depois para o futuro, e que isto ficou registrado e marcado para o nosso ensino e exortação, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro, mas ao contrário, venhamos aplicar na nossa vida que o conselho de Deus nos conduz sempre em vitória, proteção e uma vida plena e abundante com a presença de Deus e na direção de Deus. Esse texto está em Josué, capítulo de número 9. O capítulo inteiro fala sobre a relação, mas eu quero destacar simplesmente a partir do versículo de número 9 ao versículo de número 15, diz assim: E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e eles aqui agora, já seco e bolorentos. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e os nossos sapatos já têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. Aqui é a história dos gibeonitas. O povo de Israel estava conquistando, Deus havia concedido a vitória em Jericó, depois Deus havia concedido vitória ao povo de Israel sobre a cidade de Ai, tinha purificado eles do pecado que Acã havia cometido, eles estabeleceram um altar, trouxeram novamente a leitura, a meditação e a aplicação da palavra de Deus ao edificar um altar e um memorial. Mas se esqueceram que não basta somente ter a palavra escrita de Deus nas mãos, mas também o coração aberto para a voz e a direção do Espírito Santo, que através da palavra guia, orienta, instrui, exorta, para que o homem possa andar na comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus e realizando a obra dele sem embaraço, sem fracasso, sem quedas, mas sendo bem sucedido. Os gibeonitas, com astúcia, percebe que o povo estava conquistando, o povo estava ampliando seus territórios e grandes reis cananeus, heteus, heveus estavam sendo derrotados e que nada parava aquele povo porque Deus era com eles. Então eles usaram de estratégia, de astúcia, de ardil. E aí o texto escolhi para vocês: vestiram roupas velhas, pegaram pães velhos, odres velhos, sandálias velhas e foram ao meio do povo de Israel fazer aliança, fazer um acordo e chegaram ali como se eles fossem estrangeiros de uma terra distante. E com as suas palavras eles não declararam vitórias e conquistas presente do povo de Israel ali daqueles momentos. Não falaram nada sobre a abertura do Jordão, nada sobre a queda e a vitória sobre Jericó, nada sobre a terra de Ai. Por quê? Porque eram notícias recentes. Naquela época as notícias não corriam tão rápido como hoje pelo sistema de tecnologia. Era mais de boca a boca. E isso demorava um tempo. Mas falavam sobre Og e Seom, reis que o povo de Israel havia conquistado quando eles ainda estavam no deserto rumo à terra prometida, do outro lado do Jordão.
e declararam do poder, da grandeza e da majestade de Deus, porque isso havia se divulgado em toda a região, desde que aquela nação, há 40 anos atrás, havia saído da terra do Egito, onde Deus, lá no Egito, com sinais, prodígios e maravilhas, através das pragas, da abertura do Mar Vermelho, tirou o povo de lá. Essas notícias correram. E eles utilizando, através das palavras, através do seu visual e através das suas emoções ardias, a qual fizeram o povo de Israel fazer uma aliança com eles de paz, para não destruí-los, mas que ele habitasse no meio do povo. 3 dias depois descobre que eles são gibeonitas, descendentes do Eveu, que habitam nos montes próximo a Israel. Agora eles não podiam mais destruí-los nem matá-los, porque havia feito um acordo. Mas a Bíblia deixa claro, como eu pude ler para você, que eles fizeram um acordo, tomaram provisão e não pediram o conselho da boca do Senhor. Você pode ver que futuramente os gibeonitas, em 2 Samuel capítulo número 21, por causa deles estarem no meio do povo, e Saul, com o seu zelo, sem conselho e direção de Deus, trouxe fome em Israel, que Davi, para tirar essa fome, para que afastasse essa praga, teve que buscar o conselho de Deus, a direção e justificar, não somente fazer uma expiação pelos gibeonitas. Porque Deus vela sobre a palavra e os acordos que são feitos. Então, para que a sua vida venha a ser abençoada, vitoriosa, e que em tempos de conquista e de vitória você não venha se embaraçar ou abrir brecha na sua fé e na sua família ou na sua vida espiritual, guarde isso. Busque sempre conselho de Deus. Busque sempre a direção de Deus em toda e qualquer decisão e ação que você for fazer e realizar em sua vida. Por isso, nos declara no livro de Provérbios, capítulo de número 16, eu quero ler para você alguns versículos, aonde nos ensina sobre conselhos. E é muito importante você guardar essa palavra. Diz assim: dos homens são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Quando o teu coração está preparado e aberto e direcionado a Deus, a resposta, a direção, a orientação vai vir sempre do Senhor. Outro fato: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quer dizer, nós somos limitados. Tudo diante dos nossos olhos é bom, é perfeito, vai ser bem sucedido e vai nos prosperar. Mas Deus pesa, avalia, julga os espíritos, as intenções. Por isso, devemos consultar Ele primeiro. Outro fato que diz aqui, versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confia, crê, compartilha e busca do Senhor o que você vai fazer, como fazer e a maneira de fazer, Deus estabelece, confirma, ilumina e dirige os teus pensamentos, os teus atos. Sabe qual é o resultado? Você é bem sucedido. E é isso que Deus quer com cada um de nós, para que nós venhamos ser bem sucedidos em tudo quanto fizermos e não venhamos cair no erro. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 22, diz assim: onde não há conselhos, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Por que saem em vão? Eles saem, eles acontecem, mas o resultado é temporário, é passageiro. Mas na multidão de conselho, quer dizer, quando há conselho e orientação, eles estão estabelecidos e confirmados. Isaías, capítulo de número 28, versículo de número 29, nos declara o seguinte: até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. O conselho de Deus é maravilhoso, extraordinário e permanece para todo sempre. E é esta mensagem que eu quero declarar para a sua vida. Busca a direção de Deus, busca a orientação de Deus. Pare e esteja atento à ação, àquilo que Deus quer que você faça e realize. Procure conhecer, como diz Romanos 12:2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões baseado nos teus emoções, nos teus sentimentos, mas faça tudo debaixo da orientação, direção de Deus, por intermédio da palavra e da voz do Espírito Santo. Se o povo de Israel, principalmente Josué como líder, estivesse atento ao que Deus falou e aplicado na vida, eles não teriam entrado nessa aliança com os gibeonitas, porque Deus prometeu para eles que enviar o anjo,
e que ele é para estar atento à voz do anjo. E quando o anjo aparece, Josué no capítulo 5, vale a pena você ler o capítulo inteiro, mas lá nos 4 últimos versículos, Josué se põe de joelho e fala assim para o anjo do Senhor: o que diz o meu Senhor ao seu servo? E o anjo começa a orientá-lo, a guiá-lo, como ele conquistar e vencer Jericó. Então, dali em diante, Deus estava mostrando para Josué, através daquela experiência: eu vou guiar, dirigir e instruir a sua vida, e aquele que ouve e permanece na minha palavra será bem sucedido em tudo quanto fizer, porque eu serei com ele e o abençoarei. E nesse detalhe, quando eles estavam em tempo de vitórias, tempos de conquistas, tempos de amplitude, não buscaram o conselho do Senhor, mas confiaram nas suas próprias experiências. Resultado? Aliança errada. Ter agora no meio do povo de Israel, o povo de Deus, os gibeonitas, que eram os heveus, povos que Deus havia amaldiçoado e sentenciado à morte, para viver agora continuamente com eles. Outro fato que também deve nos chamar a atenção foi a maneira que o povo de Israel julgou. Eles julgaram pela aparência, porque eles olharam os pães embolorados, os odres rotos, as roupas velhas e as sandálias gastas. Eles julgaram pelo seu sentimento, quando aqueles homens disseram: somos teus servos, nós ouvimos falar do vosso Deus, nós vimos que ele fez com o Senhor. Eles também julgaram através das palavras, aquilo que eles estavam ouvindo, e se esqueceram do que é principal: a presença, a direção e orientação de Deus, porque só Deus conhece o íntimo e o profundo, só Deus conhece as intenções e as maquinações, e só Deus conhece o futuro de toda e qualquer decisão que nós tomamos no presente, seja boa, seja má. Ele é o único soberano, onisciente e onipresente, que através do seu Espírito Santo, ele compartilha conosco para que nós possamos ser bem-sucedidos. Por isso, em Provérbios, capítulo de número 19, existe um conselho muito bom para mim terminar essa palavra, que diz assim, Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 20 e 21, diz assim, ó: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ouve o conselho, recebe a correção, e os teus últimos dias, quer dizer, os teus dias derradeiros, os teus dias futuros, será de sabedoria, de vitória, de conquista, de paz e prosperidade com Deus, na presença de Deus e através da ação de Deus em sua vida. E o salmista nos declara no Salmo de capítulo 33, ele fala um conselho tão glorioso, uma oração tão linda, que esta deve ser a sua atitude, que diz assim, Salmo 73, versículo 23 em diante: todavia estou de contínuo contigo, tu me segurás pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Você deseja isso na sua vida? Ter Deus contínuo contigo, te sustentando, te fortalecendo, te orientando, para que você possa viver, anunciar e declarar as obras, maravilhas, os milagres, as bênçãos de Deus? Busque o conselho de Deus na sua vida. Em toda e qualquer decisão, ação, atitude que você for fazer e tomar na sua vida, passe tempo em oração, passe tempo em consagração, passe tempo em meditação na palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo. E Deus vai te guiar, te dirigir e te conduzir para ter a atitude certa, declarar a palavra certa, tomar as ações e as decisões corretas, e o resultado, você será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Na tua vida as portas estarão abertas, as veredas endireitadas, e as bênçãos
bênçãos do Senhor sendo derramada, porque você vai viver não para si e nem segundo a sua vontade, mas vai fazer e viver a vontade plena, agradável e perfeita de Deus. E tudo quanto nós fazemos na vontade de Deus traz paz, traz alegria, traz vitória, transformação. O inimigo é derrotado, os problemas são vencidos, as dificuldades são superadas, as barreiras são ultrapassadas, porque o conselho de Deus permanece para sempre. E o conselho do Senhor traz vida e vida com abundância. E é isso que Deus tem para a sua vida. E Deus está usando a mensagem deste vídeo para declarar para você: a tua vida pode ser mudada, transformada e reescrita novamente se você parar tudo e buscar o conselho de Deus, a direção de Deus, e passar a ouvir e a caminhar segundo a palavra e a voz de Deus, que tem o melhor para a sua vida, porque Ele já traçou um plano e um projeto, e basta agora você se colocar diante dele e declarar: eis-me aqui, Senhor. Guia-me e conduza-me pela tua vereda, pelos teus caminhos, segundo a tua vontade. Ele vai te capacitar, ele vai te revestir, ele vai ser contigo, vai te sustentar com a mão direita e você vai anunciar as obras de Deus, porque você vai ver quão grande é o Deus vivo e verdadeiro, que por intermédio de Jesus Cristo, a sabedoria e o poder de Deus, o verbo de Deus, que veio habitar entre nós, somos guiados e conduzidos na plena vontade de Deus. Não faça como Israel no capítulo 9 de Josué, que não buscou o conselho de Deus e fez aliança e gerou um futuro problema, mas seja sábio em todas as suas ações e Deus será contigo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando os teus passos e que a partir de hoje que o Senhor seja o teu conselheiro, o teu guia e condutor em todos os momentos e decisões da sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.